Prezados amigos de Vitrines da Vida, estamos aqui hoje mais uma vez para tratarmos de um tema que, quer o indivíduo esteja consciente ou não, todos, sem exceção de ninguém, vai ter que enfrentar essa situação. É o estilo, o modo de viver nesse mundo. Quando nós nascemos, nos desenvolvemos, aos poucos vamos entrando em contato com as coisas da vida. E aí você vai estabelecer a maneira própria de viver. É interessante que hoje em dia se usa a palavra filosofia de vida exatamente para isso. A palavra filosofia passou por vários significados e tem, até hoje, vários significados diferentes. Sabem, acontece que, como já dissemos anteriormente, das maiores dificuldades entre os seres humanos é exatamente a definição de termos. Quando nós usamos uma palavra, o que nós queremos dizer com aquela palavra? A mesma coisa acontece com filosofia. O que eu quero dizer filosofia? Um dos conceitos de filosofia é a maneira própria de cada pessoa pensar a respeito das coisas. E aí, cada pessoa tem a sua própria filosofia, porque cada um de nós vê as coisas de uma maneira um pouco diferente do outro. Mesmo que tenhamos pontos fundamentais comuns, existem alguns pequenos detalhes, às vezes, e às vezes grandes também, em que olhamos de maneira diferente do que o nosso próximo. Nesse sentido, quando cada um tem a sua maneira própria de explicar e ver as coisas, seria uma filosofia. Seria, eu diria, o conceito mais amplo que se tem, porque toda e qualquer explicação, toda e qualquer maneira de pensar está incluído dentro dessa palavra, filosofia. É a filosofia dele. E às vezes eu ilustro isso da seguinte maneira. Já viu um indivíduo que gosta, que ele tem vício até o aficionado para beber aguardente ou cachaça, ou como dizemos aqui, ipioca? Ele bebe, se você pergunta, por que você bebe? Ele diz, eu bebo para aquecer do frio. Mas aqui no lugar de calor, e pergunto por que você bebe, diz, isso é para refrescar a garganta. Embora queime por dentro. Mas é maneira dele explicar. Outro pergunta por que você bebe. Eu bebo para esquecer das dificuldades da vida. O outro diz, eu bebo porque eu quero me lembrar das coisas. Para tudo tem uma explicação, às vezes verdadeiros absurdos, que a pessoa tem ao explicar, ele apresenta verdadeiros absurdos ao explicar certas formas de comportamento. E então, toda maneira de a pessoa ver e explicar as coisas, mesmo que sejam superstições, faz parte daquilo que nós chamamos de filosofia. Por exemplo, você vai caminhando numa rua, numa calçada. Existe uma escada encostada na parede e você não quer passar por baixo da escada. Você dá a volta. Por quê? Porque traz azar. Ora, quem é que diz que passar por baixo da escada traz azar? Isso é uma superstição, não é? Por isso, nós dizemos que isso faz parte da filosofia do indivíduo. Eu me lembro, numa certa ocasião que eu fui de São Paulo para Brasília e havia decidido no último momento. Ao chegar ao balcão da empresa de ônibus, eu perguntei, eu gostaria de saber qual é o próximo ônibus para Brasília. E a mocinha disse, olha, daqui meia hora. Então você tem uma passagem? Me dá uma passagem? Ela disse, olha, está todo lotado. Eu digo, bom, mas nenhum lugarzinho. Ela olhou e disse, olha, só tem o número 13, o senhor vai querer? Como querendo dizer, ninguém quis comprar a passagem da poltrona número 13 porque traz azar.
Eu, como não tenho essa superstição, disse, olha, me dá isso mesmo. Viajei a noite inteira, dormi bem no ônibus, na poltrona 13, não aconteceu coisa nenhuma. Agora, quando as pessoas têm esse conjunto de superstições, isso faz parte daquilo que nós chamamos de filosofia dele. É interessante notar, por exemplo, a influência de certas publicações que exercem sobre as pessoas. É o caso, por exemplo, do horóscopo, que muita gente acredita nisso. E eu me lembro que, em uma certa ocasião, o jornal em Londres deixou de publicar um dia o horóscopo. Naquele dia, o jornal recebeu cerca de 40 mil telefonemas perguntando por que não haviam publicado o horóscopo. Agora, vocês imaginam quanta gente vive baseada em superstição? Isso faz parte da filosofia dele. É verdade que a palavra filosofia tem outros significados. O outro significado que nós poderíamos dar à filosofia é alguma coisa mais séria. É um conjunto de conhecimentos que o indivíduo adquire através do seu raciocínio, de seguir as leis da lógica. E já é um pensamento mais profundo que procura explicar as coisas por razões lógicas, razões fundamentais, né? Baseado somente na estrutura da mente, da razão natural. E esse conjunto, nesse conjunto de conhecimentos, procura-se encontrar coerência, consistência. E o indivíduo, então, formula o seu conjunto de conhecimentos baseado nisso. É, logicamente, uma maneira mais séria de pensar e o significado que damos à palavra filosofia. No entanto, mais recentemente, mais precisamente no início do século passado, a palavra filosofia passou a ter uma visão mais ampla do que simplesmente raciocínio lógico. Passou a significar uma visão do mundo. E aos poucos nós sabemos que o mundo está se tornando mais e mais uma aldeia global, as coisas umas relacionadas com as outras, um país relacionado com outro, uma área de conhecimento com outra, uma cultura com a outra. Então, formando aí um tecido bastante amplo de maneiras de ver o nosso mundo, das pessoas terem uma visão do planeta, uma visão da vida, uma visão de si mesmo, ou seja, do homem. Então, aquilo que nós chamamos de cosmovisão também é o significado da palavra filosofia. E aí entra não somente o raciocínio lógico, entra aí também todo o conhecimento científico que se tem, que a ciência descobriu e se desenvolveu. Entra aí também todo o conhecimento religioso, as formas de pensar e de agir de religião. E procura-se, então, formar um conjunto de conhecimentos baseado nesses três grandes campos de conhecimento. O raciocínio, a experimentação e a fé. E é possível, procuram os indivíduos encontrar uma integração desses campos todos para formar a sua visão do mundo. Aquilo que os filósofos alemães chamavam de Weltanschauung. Welt, mundo. Anschauung, visão, maneira de ver o mundo. E, logicamente, aí estará incluído também qual é a maneira como eu me vejo como ser humano dentro desse mundo. Agora, essa é uma das visões, um dos significados da palavra filosofia. E, finalmente, nós temos uma outra expressão que é aplicada à filosofia. É a maneira de viver de uma pessoa. Essa nós chamamos de vivência.
essa vivência expressa aquilo que você pensa. E isso é prejudicial. Prejudicial por quê? Porque isso vai destruindo aos poucos a sua integração de caráter, a sua integração de personalidade. Vai produzir uma personalidade dividida, em que a sua consciência diz que você deveria agir de uma certa maneira e você agora está vivendo de maneira diferente. E daí vem, é uma das principais causas da derrocada, da destruição, da decomposição atual de personalidade do homem. Os homens chegam ao ponto de não saber mais quem eles são, de onde vieram, para onde vão, e vivem uma vida totalmente, simplesmente existencial, sem ter qualquer significado. É o que defende, por exemplo, o existencialismo na filosofia, que o ser humano não tem propósito nesse mundo para começar. Ele não tem natureza humana para começar. Ele vai desenvolver a sua própria natureza, ele vai ser livre para ser aquilo que ele quiser ser. E então existe a diversidade de personalidades no mundo hoje, que é resultado dessa filosofia existencialista. Primeiro você existe para depois você decidir quem você vai se tornar. Ao contrário do que outras filosofias que já vêm com a ideia, para começar, de que existe uma natureza humana. Existe um propósito para a existência do homem. E ele só vai encontrar realização da sua vida, da sua natureza, quando ele seguir exatamente aquilo que já existe antecipadamente para ele. Isto é, deve haver objetivos para a existência humana e não ele estabelecer os seus próprios objetivos. Então, há essas duas posições que se digladiam até hoje ainda. Ora, essa visão do mundo e maneira de viver é o que nós chamaríamos de filosofia. Agora, há um problema. Como nós vamos integrar esses campos de conhecimento que muitas vezes, aparentemente, são contraditórios ou contrários? Quando são contrários, a gente pode até resolver ficando no meio. Isto é, se alguma coisa não é branco nem preto, ele pode ser cinza, né? E as várias gradações de cinza. Mas, se são contraditórios, que um elimina o outro, nós temos que achar alguma maneira e saber por que é que um contradiz o outro e que maneira nós poderíamos desenvolver uma técnica aí, uma estratégia para integrarmos esses diferentes campos de conhecimento. Ora, dizemos em geral que a filosofia está em busca da verdade. A ciência procura descobrir qual é a verdade dos fatos. E a religião procura ensinar maneiras de também descobrir a verdade no sentido de ultrapassar a nós mesmos e entrarmos em relacionamento com a divindade. Então, cada uma dessas áreas procura defender, dizer o seguinte, que nós é que estamos expressando a verdade. Interessante que muitos se contradizem. E, sabem, quando a gente chega a certo período da vida, que procura saber por que é que nós estamos aqui, qual é o objetivo da nossa existência, nós chegamos a um ponto em que precisamos integrar tudo isso para que nossa personalidade não fique dicotomizada, não fique dividida, não fique separada uma parte da outra. E aí vem um período bastante difícil da vida. Quando, no entanto, depois nós procuramos ou permanecer com um desses campos de conhecimento, ou encontrar uma solução para integrar isso, aí é que nós nos sentimos realizados e podemos executar muita atividade
construtiva durante o nosso período de existência. Então, precisamos agora encontrar uma maneira de integrar isso tudo. Isso é que procura fazer a filosofia de vida. E procuramos descobrir, primeiro, qual foi a nossa origem. Depois, sabermos quem nós somos, quais são os constituintes da pessoa humana. E, finalmente, é interessante que um filósofo belga, e nós vamos mais tarde, numa outra ocasião, tratarmos disso também, Léo Apóstolo, ele apresenta uma série de elementos que fazem parte daquilo que nós chamamos de cosmovisão. Mas uma delas é exatamente a questão de responder à pergunta: para onde eu vou? Ou para onde caminha a humanidade? Ora, se o nosso planeta continuar como vai, onde vai parar? Ou vamos continuar indefinidamente? De maneira que temos que pensar um pouco nisso. Mas hoje vamos apenas mencionar alguma coisa que vamos continuar numa próxima sessão. É a respeito do homem. Quem é o homem? O que é o homem? Já dizia Aristóteles, o homem é um animal racional. E é interessante que ele estabeleceu uma regra para definir as coisas. Usamos duas palavras em geral. Uma em que aquele objeto é semelhante a outros. E segunda palavra, em que ele é diferente. Então, quando Aristóteles diz que o homem é um animal racional, ele está usando exatamente esse princípio. Animal. A palavra animal vem de anima no latim, que quer dizer vida. Então, ele diz que o homem é um ser que tem vida, assim como outros bichos, vamos dizer, também. Eles têm vida. E essa vida do homem é semelhante à vida dos animais, em geral. Por isso é que Aristóteles diz, é um animal, um ser que tem vida. Por outro lado, então, ele usa outra palavra, racional, para mostrar a diferença que o homem tem dos outros animais. Que os outros não pensam, não raciocinam, não têm o pensamento lógico, não seguem as regras do pensamento válido. Que Aristóteles também descobriu isso e estabeleceu. Ora, o que quer dizer racional? Racional, para ser racional, é também necessário seguir certos princípios. E essa racionalidade é importante para que o ser humano seja humano. Se a racionalidade é uma característica do ser humano, ele não pode nem deve perder essa racionalidade, sob pena de perder a sua identidade, de deixar de ser um ser humano para ser um outro animal qualquer. Isso é importante. Existem, às vezes, certos indivíduos que perdem essa capacidade. Há certas doenças, por exemplo, como a licantropia, que o indivíduo agora ele se imagina um animal e não raciocina mais e simplesmente vive por instintos. Então, há necessidade de nós mantermos bem conscientes a questão da nossa racionalidade e seguir isso para podermos manter a nossa natureza humana. Mas, quais seriam algumas das capacidades, vamos apenas mencionar, para analisar numa próxima ocasião? As capacidades que o ser humano tem, em que ele se diferencia bastante dos animais. Em primeiro lugar, eu diria que o livre-arbítrio, a capacidade de querer, de decidir, querer ou não querer. Você pode, inclusive, decidir coisas, querer alguma coisa que é contrária à própria natureza humana. E isso é uma capacidade que o homem tem. Além dessa capacidade, o ser humano tem a capacidade do intelecto, da inteligência, da razão. Você pensa, e para pensar de maneira válida, para pensar de maneira lógica, você tem que seguir uns certos princípios. E isso foi muito bem já estabelecido e ilustrado por Aristóteles no passado.
Por isso nós chamamos essa parte da filosofia que estuda as regras de pensar bem e que devem ser obedecidas, de lógica. Além da capacidade social, nós temos a capacidade do ser humano de estabelecer regras de conduta para que entre um ser humano e outro haja um limite de tratamento de direitos e deveres. Nós dizemos que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Agora, quem é que estabelece esse limite? Ora, o ser humano estabelece regras, estabelece leis, estabelece normas para determinar isso. E nós, seres humanos, podemos interiorizar essas regras de tal maneira que vamos obedecê-las. É o caso, por exemplo, de regras de trânsito, vamos dizer. Você está guiando um carro, sempre guia do lado à direita, a parte direita, e outro que vem em sentido contrário, vai para o lado direito dele e vocês dois não se chocam. Agora, se você desobedece essa regra e passa para o lado esquerdo, haverá dificuldade e problema. Por quê? Porque se um obedece e outro desobedece, vai haver choque, vai haver problemas, não é isso? É verdade que existem alguns países que você guia do lado esquerdo e é bastante difícil você acomodar-se, sair de um lugar e ir para o outro. De maneira que preciso aprender as regras para você seguir. Agora, além disso, que nós chamamos de obediência às regras, de moral, que é aplicação, nós temos uma capacidade afetiva. Isto é, aquela excitação do sistema nervoso que traz o gosto pela vida. Você gostar ou não gostar, apreciar ou não apreciar. Então, essa sensação física, não é, que nós experimentamos como resultado da capacidade afetiva, de emoção, emocionar-se, sentimentos, é que traz grande parte do colorido da vida. Se o indivíduo é frio, calculista, ele não terá emoções, não terá sentimentos. E, em grande parte, a natureza humana depende dessa capacidade. Além dessa, nós temos mais duas que apenas queremos mencionar para terminar. É a capacidade artística, ou a capacidade estética do homem de produzir, de apreciar obras de beleza. E aí há uma série de produções que o homem pode executar em combinação de cores, combinação de linhas, combinação de sons, combinação de odores, que tudo pertence a esse campo que nós chamamos de estética, de beleza. E cada indivíduo pode desenvolver alguma capacidade nessas áreas. E, finalmente, nós temos um corpo físico. Esse corpo físico tem capacidades físicas. Capacidade, por exemplo, de força. A capacidade de resistência. Alguns não têm muita força, mas têm resistência, duram, resistem durante mais tempo. E outras têm as capacidades específicas de habilidades que ele pode executar. E eu acho fantástico quando o indivíduo ele é capaz de controlar de tal maneira o seu organismo, o seu físico, as suas mãos, os seus pés, o seu corpo. Por exemplo, nessas Olimpíadas de ginástica, não é? De execução de certas atividades esportivas, onde o indivíduo tem a habilidade tremenda de lidar com as coisas. E não somente em esportes, em tudo. Um cirurgião, por exemplo, que realiza uma operação muito minuciosa e que ele tem uma habilidade com a mão de executar certas atividades mínimas, enquanto outros não têm isso, são habilidades e capacidades que nós desenvolvemos como seres humanos. Agora, você pega tudo isso, reúne, combina de uma maneira harmoniosa todas essas capacidades, e aí você terá a personalidade humana, o ser humano como um todo, que também se relaciona com o próprio ambiente em que ele vive, se relaciona com o ambiente com as outras pessoas. E aí nós vamos
chegar ao ponto de desenvolver uma personalidade muito bem estruturada, uma personalidade de pessoa integral. E faz parte da educação desenvolvermos essas capacidades. Alguns têm mais dom do que outros, mas todos podemos desenvolver alguma coisa. E então, combinar isso de maneira harmoniosa, você terá aquilo que nós chamamos de personalidade humana, a pessoa humana. Procure alcançar esse objetivo. Muito obrigado pela atenção.